Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, né? Hoje eu tô aqui pra contar mais um caso de uma história criminal. O caso de hoje é da Aileen Conway, um caso que aconteceu em 1986, né? Um caso, sim, bastante antigo. Mas antes da gente ir diretamente pro caso, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir, compartilhar, porque isso me ajuda muito, principalmente nesse começo, né? Eu acabei de começar no YouTube, então é muito importante pra mim. E sempre deixe nos comentários, gente, casos que vocês querem que eu traga pro canal, tá? Lembrando que todas as fontes utilizadas no vídeo estão na descrição e minhas redes sociais também. A maioria das fontes que eu utilizei nesse vídeo de hoje estão em inglês, porque a maioria das notícias estão em sites internacionais, principalmente que é um caso muito antigo e é um caso dos Estados Unidos, né? Então a maioria das notícias estão em inglês, tá? Mas tudo que tá nas fontes eu tô contando aqui pra vocês. Mas indo diretamente pro caso, hoje eu vou contar a história da Aileen Conway, tá? Conway nasceu em 15 de junho de 1935 em Longtown, condado de Comanche, Oklahoma, Estados Unidos, tá? Ela parece ter passado a vida dela toda lá. Em 1953, ela se casou com um homem chamado Pat Cohen, né? Quando ela tinha apenas 18 anos, tá? O marido dela, me parece, era apenas alguns anos mais velhos. O nome dela de casada é um pouco diferente do nome dela de solteira, né? O nome dela de solteira é Aileen Anderson, né? E o nome dela de casada é Aileen Ann Cohen, tá? Mas indo diretamente pro caso, o caso aconteceu dia 29 de abril de 1986, às 10h40 da manhã, tá? Um fazendeiro que vivia numa zona rural lá perto, né? Ele estava trabalhando e ele observou muita fumaça vindo do local. Ele não estava conseguindo identificar o porquê, né? Ficou muito preocupado porque era muita fumaça. E ele decidiu chamar os bombeiros, né? Os bombeiros chegaram no local e viram que tinha um carro muito incendiado, né? Quando eles chegaram lá, o carro ainda estava, tipo, bastante queimando. Então, o crime provavelmente aconteceu há poucos minutos, né? Desse momento, o carro ainda estava apagando as chamas. Muito quente, muitas fumaças, parte do carro derreteu, assim, né? Então, é uma situação assim, né, gente, bastante triste. E minutos depois, o corpo de bombeiros identificou que tinha um corpo lá dentro, né? O corpo estava irreconhecível, provavelmente, né, já estava só arcada mesmo. Mas eles ficaram muito impressionados, porque o carro todo estava tomado pelo fogo, né? Horas depois, foi identificado, acho que através da placa, que o dono do carro era Pat Cohen, né? O marido da Aileen Conway, né? Os dois foram casados por 33 anos e a Aileen morreu aos 50 anos. O Pat ficou muito assustado quando ele chegou no local do crime, né? Ele não sabia porque isso tinha ocorrido, mas depois do crime ele voltou para casa e quando ele voltou para casa, ele achou a casa no estado assim, que ele ficou muito assustado. O pátio, né, da casa estava todo aberto, que era incomum. Ele chegou, entrou pro jardim, viu que a mangueira tava ligada, tipo, a mangueira do jardim tava ligada do nada, assim, e virada pra piscina. Não fazia sentido nenhum isso, né, gente? Porque quando alguém tá morando no jardim, a pessoa não larga a mangueira lá, né? Ela simplesmente fica lá, morando no jardim. Eu vi alguns sites falando que ela tava querendo encher a piscina. Se de fato a Aileen estava enchendo a piscina, então provavelmente faz sentido aquela mangueira tá lá, porque demora muito tempo pra piscina encher. Mas se ela estivesse só morando no jardim, não faz sentido nenhum, mesmo porque é uma pessoa que tá morando no jardim, ela fica lá, né? Não larga a mangueira lá à toa. Quando o Pat foi entrando, né, mais adentrando a casa assim, no banheiro dos fundos, ele viu que a banheira estava cheia e o telefone fora do gancho, o que era muito incomum pra Aileen, né? Ele fala que ela não deixava essas coisas assim desorganizadas e é muito estranho também, né, gente? Uma banheira tá cheia, tipo, parece que a pessoa acabou de sair do banho, né? Ela não tava esvaziada. Então, eu creio que pra quem mora nessas casas que tem banheira, logo após eles tomarem banho, esvazia assim a banheira, né? E o telefone tava fora do gancho, que também não fazia sentido. Ele começou a achar tudo isso muito estranho, porque por que essas coisas estavam todas fora do lugar, né? Ele também disse que os pertences da Aileen, que ela nunca saía sem ele de casa, a carteira do carro de motorista, os óculos dela e a bolsa tava no sofá, tipo, da sala. Ele falou que não entendeu isso, porque ela sempre saía com esses pertences. Algumas joias do casal sumiram, então, a partir desse momento, ele começou a achar que não se tratava de um caso acidental, mas sim de um caso criminal, né? Um caso de homicídio. A polícia do caso
que analisou o caso, tinha dado o caso inicialmente como um acidente. Eles acharam que era uma mulher que tava andando, tipo, desenfreada mesmo, porque, gente, um dos detalhes do caso é que o carro tava 80 a 100 quilômetros por hora. Então, tipo, quando ele bateu, quando ela bateu, né, numa estaca, tipo assim, de ferro, um negócio de ferro lá, que essa barra de ferro até derreteu, ficou os rastros do pneu, porque ele foi, tipo, arrastando de tão em alta velocidade que ela tava. Então, os policiais achavam que ela tava correndo em alta velocidade, bateu o carro e morreu, e o carro explodiu. Só que mais pra frente, os peritos, na hora de analisar, viram que não foi exatamente isso que aconteceu, né? O Pat Cohen, marido dela, deixou claro que a partir do momento que ele viu que ela deixou os pertences dela em casa, ele já começou a achar estranho, né? Porque ela nunca fazia isso. O outro fato importante também é que o ferro de passar roupa tava naquelas mesinhas de passar roupa, sabe? Ligado. Então não fazia sentido nenhum ela ter saído de casa, tipo, e deixando todos esses objetos ligados, né? O que me parece, assim, não sei se vocês vão concordar, é que ela tava tomando banho, aconteceu alguma coisa, ela saiu desesperada, deixou tudo aberto, ou foi forçada a sair de casa, né? Não sabemos. E aí, por isso aconteceu todas essas coisas estranhas. Alguns dias depois, o marido dela contratou um detetive chamado Ray Anderson, se não me engano, em que esse detetive foi chamado para ajudar no caso, né? Porque como os policiais já tinham dado o caso como um acidente, o Pat achou necessário contratar um detetive para que algumas coisas que ele estava achando estranhas fossem esclarecidas, né? Então, dias depois do acidente do carro, o Pat e esse Ray Anderson foram para o local do crime ver se eles já achavam algum vestígio, né? Chegando lá, eles acharam um boletim da igreja que o Pat e a Eileen frequentavam, e esse boletim estava, tipo, jogado na grama. O Pat afirma que esse folheto do boletim da igreja estava pregado, tipo, na parte do vidro do carro da frente, sabe? E que ele só ficava lá. E como a Eileen só andava com o carro de janela fechada, ela ligava o ar-condicionado e só andava com o carro de janela fechada. Então ele achou muito estranho o bilhete do boletim da igreja tá na grama, né? Porque pra ele não fazia sentido nenhum, sendo que ela só andava com a janela fechada. Isso fez com que ele achasse que alguém abriu a janela antes dela ser morta e acabou voando, né? Ele afirma que ele não tinha dúvidas de que a esposa dele foi assassinada, e ele falou que se ele viver até os 100 anos de idade, ele ainda vai pressionar as autoridades para tentar encontrar o indivíduo ou os indivíduos que estavam envolvidos, né? Pat acha que a sua esposa foi sequestrada, que um ou dois indivíduos entraram na casa para roubar e que a esposa teria sido sequestrada porque possivelmente ela teria visto quem eram os indivíduos e aí eles tentaram dar fim nela, né? O Pat afirma também que algumas joias do casal sumiram, então para ele isso indicava que era um roubo, sim, principalmente porque na área estava acontecendo muitos roubos na época, e aí ele pensou que esse foi mais um dos casos, assim. Como eu falei pra você, gente, o marido, né, o Pat e o Ray Anderson foram lá no local procurar alguns indícios e o Pat acha que alguém forçou ela a entrar dentro do carro e que depois esse alguém teria feito ela apertar com força o acelerador para que ela caísse num rio, né? Mas como ele viu que não deu certo, ela acabou batendo numa ponte de metal. Ele, para parecer acidentável, teria colocado fogo, tipo, no carro todo. Os peritos afirmam que eles fizeram uma análise de teste na espuma do lugar de sentar no carro, né? Do banco do carro. Pegaram aquela espuma e fizeram um teste primeiro com maçarico. Primeiro eles colocaram o maçarico nessa espuma e viu que o fogo queimou só enquanto o maçarico estava ligado. Depois eles colocaram gasolina e colocaram fogo e aí viu que não parava de queimar, né? Então, para eles, o que aconteceu foi: se ela tivesse batido o carro somente e pegado fogo, tipo, se fosse uma teoria de acidente mesmo, ela tivesse batido o carro por algum motivo e pegado fogo o carro, o fogo não seria tão forte, porque o que aconteceu foi, na espuma, para que seja espuma inflamável ou não, tipo, a espuma do carro, tipo, ela é inflamável, mas ela não é um combustível, então o carro só pegaria fogo naquelas condições se tivesse derramado algum combustível no carro. E o combustível seria gasolina. Então, o que aconteceu, gente, foi justamente o quê? Eles perceberam que pra espuma queimar daquele jeito e o carro queimar daquele jeito, alguém teria que atear gasolina no carro, né? Então, os peritos acham que com certeza foi ateado muita gasolina no carro naquele dia, porque não fazia sentido simplesmente bater o carro
nesse negócio de metal, né? Nessa ponte de metal e ele pegar fogo. Então alguém provavelmente incendiou, colocou muita gasolina no carro. Então, pessoal, o que esses peritos afirmam é que, por exemplo, essa espuma sozinha não conseguiria pegar tanto fogo se não tivesse jogado gasolina nela, né? E apertaram tão forte o acelerador para que o fogo ficasse maior, né? E também os peritos informaram que o local onde coloca a gasolina estava destampado. Um dos detetives do caso afirma que em casos criminais assim, que alguém bota fogo no carro, eles sempre tiram a tampa da onde fica a gasolina para que o fogo se alastre mais rápido, né? Então esse foi um dos casos assim que levaram o detetive que o Pat, né, contratou a ficar pensando que realmente se tratava de um caso criminal e não de um acidente. Mais uma das perguntas que restam é se Eileen foi assassinada naquele dia, o porquê, né? O Paul Hanford, do Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, afirma que eles não sabem o que realmente aconteceu naquele dia, né? Só algumas teorias que, tipo, andam ao redor. As autoridades acreditam que a morte de Eileen pode estar ligada a vários roubos no bairro dela, né? Eles suspeitaram que os assaltantes planejavam entrar na casa e presumiram que não tivesse ninguém lá, mas quando viu que tinha alguma pessoa, eles acabaram sequestrando ela e acabaram matando para que ela não reconhecesse quem fez isso, né? Outro detalhe desse caso é que o marido da Eileen, o Pat Cohen, afirmou que o casal nunca passava naquela estrada onde o carro foi encontrado, né? Então, naquele dia, a Eileen foi encontrada, o carro dela, né? E ela carburizada num local que eles nunca passavam, que pra ele não fazia sentido nenhum, porque nenhum dos dois tinham o cotidiano de passar lá, ela nem sabia como chegar lá, então não faz sentido ela ter chegado lá sozinha, né? Mesmo que, como diz uma das teorias, ela tivesse alguma perturbação mental e tivesse saído da casa ali por algum motivo que não se sabe, não faz sentido ela ter ido por uma estrada que ela nunca passou, né? O que leva a mais um motivo de que esse caso não foi acidental. O marido de Eileen, né, o Pat Cohen, ele se recusou a desistir. Ele deixou uma das mensagens antes dele morrer dizendo que mesmo que você seja desanimado, você continua empurrando todos os dias. O caso está em sua mente o tempo todo, mas de alguma forma precisa ser resolvido. Eu nunca vou desistir, tanto quanto tentar resolver o caso. Eu vi também que o filho do casal morreu, se não me engano, em 2018, aos 56 anos de idade. Já tem mais de 30 anos desse caso, o caso não foi resolvido. Uma das teorias que ronda o caso é que o caso se trata sobre um roubo, né? Que ela teria sido roubada e para que ela não reconhecesse os ladrões, eles a mataram, que eu acho que é uma teoria que não faz sentido nenhum. Eu também vi uma teoria falando sobre que o marido dela poderia ter matado, que pra mim faz um pouco mais sentido, porque como os ladrões mexeram só em algumas joias, não faz muito sentido, né? Tantos objetos para roubar na casa e eles roubariam só algumas joias, né? Pra mim fica, assim, um pouco nítido que talvez alguém forjou o próprio roubo, né? E que também forjou deixar a mangueira ligada e as coisas tudo fora do lugar pra parecer que foi, tipo, alguém que fez isso, quando na verdade pode ter sido o próprio marido que forjou toda a situação, né? O marido, infelizmente, morreu sem saber a causa da morte. Na época, eles ofereceram $10.000 para quem solucionasse o caso, mas eu não sei se esse valor perdura até hoje, se eles ainda oferecem algum dinheiro para a resolução do caso, né? Mais uma vez, é um caso aí que a gente não sabe se a morte foi acidental ou foi um homicídio. Para mim, claramente foi um homicídio. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se foi um homicídio, se foi realmente um acidente, qual a sua teoria. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor, gente. Deixa pra mim algum caso que você quer que eu fale aqui, tá? Não se esqueça de curtir o canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar e deixar suas impressões, isso me ajuda muito. Então esse foi o caso de hoje da Eileen Cohen, é um caso bastante antigo. Eu tive algumas dificuldades para pesquisar, porque não tinha muitas fontes, mas eu encontrei, elas estão aqui. E tudo que eu encontrei e achei sobre o caso tá aqui. Pra mim, realmente, esse caso é bizarro e realmente parece que foi tudo forjado, né? Não acredito que foi acidental, não, principalmente por causa da questão da espuma do carro, né? Que pro carro ter pegado tanto fogo assim, só alguém colocou gasolina lá dentro. E não faz sentido pra mim, gente, a própria mulher, a Eileen, né?
ter forjado a própria morte. Isso não faz sentido nenhum pra mim, mas se faz pra você, deixa aqui nos comentários. Então, este foi o caso de hoje e até a próxima.